Boa tarde, mais uma vez, boa tarde, em especial aos nossos enfermeiros, aos nossos técnicos, aos nossos auxiliares de enfermagem, os que fazem, de fato, a saúde, né? A gente sabe que a saúde, o médico, ele geralmente prescreve, mas quem faz a saúde, principalmente a saúde preventiva, isso é devido aos nossos guerreiros da saúde, que são os enfermeiros e a área técnica da saúde. Então, diante deste caos instaurado de saúde pública, perceberam que existia alguém que precisava ser visto. Aí tramitou rapidamente o projeto de lei que aprovaram a lei que garantia o piso, percebendo que não havia uma previsão constitucional da criação do piso da enfermagem. Aí disse, epa, pare, vamos criar uma emenda à Constituição. E aí também, rapidamente, criaram a emenda, que é inclusive a emenda 124, que garantiu essa emenda constitucional diz que deve ser criado o piso da enfermagem. Emenda aprovada, emenda criada, aprovada, sancionada, a Constituição já garantiu. Aí a lei já era aprovada e aí sancionaram a lei do piso. Com a lei do piso, o que é que diz a lei do piso? A lei do piso estabelece o piso mínimo, A Lei 14.334/2002 estabelece que o piso da enfermagem, para o enfermeiro, ele deve ser o valor mínimo de R$ 4.750. O técnico de enfermagem, 70% desse valor. Inclusive, eu gostaria até que vocês fizessem quanto é que dá 70% de 4.750. E o auxiliar de enfermagem, 50%. Então, essa é a descrição em valores do que seria o piso da enfermagem. O enfermeiro, 4.750, o técnico, 70% desse valor e o auxiliar, 50%. Isso foi motivo de festa, motivo de alegria e motivo de dizer, é muito? Não, é o mínimo de reconhecimento que se está dando a esses trabalhadores. Então, era o mínimo que se estava dando a esses trabalhadores. Então, houve muita comemoração, claro, pouco diante do trabalho, mas já se podia vislumbrar algo possível e palpável e algo que pudesse reconhecer o trabalho desses profissionais. Em meio a isso, né, os hospitais, as associações dos hospitais privados, as associações dos planos de saúde, que tem uma finalidade única e exclusiva de ter lucrar e não se preocupar, de fato, com a saúde, entraram com uma ADI. O que é uma ADI? Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nessa ADI, esses membros, ligados ao setor privado, não é ligado ao setor público, ligado ao setor privado, entraram com essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a lei do piso fere a Constituição. E é bem questionável o que eles abordam como inconstitucional. E aí eu fiz questão de notar, porque era muita coisa, mas foi o que eu pude notar como principal. Primeiro, eles disseram que a lei houve um vício de iniciativa, ou seja, a lei foi criada antes da emenda. Vocês viram aqui que eu fiz um contexto de que, de fato, a lei foi criada, mas nunca foi publicada. Como eu, de fato, eu disse, ninguém valorizava a enfermagem, ninguém queria nem... Então, com a publicação, é que ela passa a valer. Aí é necessário que a gente diga em que dia essa lei foi publicada, para ver que até toda uma maldade desse pessoal do setor privado, quando entra com essa ADI, de forma até falseando a verdade, né? Porque a lei que criou o piso, ela foi publicada dia 5 de agosto. E a emenda à Constituição foi publicada em 15 de julho. Ou seja, porque ele só podia publicar, a lei só podia existir depois da emenda. E a lei só existe, toda lei só existe após a publicação. Então, a lei estava aprovada, mas não existia. Ela só passava a existir após a publicação. Então, se ela foi publicada em 5 de agosto, inclusive o último dia, que pela lei eleitoral também não podia, dia 6 de agosto ela já não podia mais ser publicada. Então, o presidente da República publicou no prazo limite, mas publicou.
Então, dia 5 de agosto. Então, quanto ao argumento que há um vício de iniciativa, esse argumento ele não pode prosperar, porque ele não tem verdade. A lei foi criada, mas ela só foi publicada após a emenda à Constituição. A emenda à Constituição foi publicada em julho e a lei só foi publicada em agosto, ou seja, foi depois da emenda à Constituição. A emenda à Constituição já estava valendo, e aí quando eles entram com a ação questionando a lei e não questiona a emenda à Constituição, o piso da enfermagem está em pleno vigor, porque a emenda garante que os profissionais da saúde têm um piso. Há muita contradição também. Então, eles alegam também que o pagamento do piso vai gerar desemprego, porque os hospitais privados não vão poder pagar um enfermeiro 4.750. Eles alegam também que não existe uma dotação orçamentária para que os estados e os municípios paguem aos seus profissionais. Mas o que o setor privado tem a ver com os municípios, com os estados? Eles não tinham nada que se preocupar com o setor privado, né, com o setor público, que é, no caso, os municípios e os estados. Outra questão que eles abordaram também é a questão do fechamento de leitos. Eles disseram que, como vão ter que reduzir o número de profissionais em virtude de não poder pagar, vai diminuir o número de leitos e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado vai haver uma redução. Então, fizeram uma tragédia, digamos assim, para o ministro, e ele foi na onda, como se diz, na onda desse pessoal do setor privado e concedeu uma liminar. Aí, a grande pergunta é, essa liminar é o fim da história? Não. Primeiro, a liminar é algo que antecipa uma decisão, que é uma sentença, é algo que vem antes, mas, inclusive, desta liminar, ela cabe em embargo de declaração, porque ela tem muita confusão. Então, quando algo é decidido sem muitos esclarecimentos, é preciso que alguém embargue e me diga por que isso está aqui e por que isso é assim.